Olá pessoal, então nós vamos dar aqui início, né, às atividades não presenciais, né, do curso de gestão de TI, e essa é a nossa disciplina de algoritmos. Então, conforme eu tinha conversado com vocês anteriormente, a ideia é basicamente a gente começar a retomar os conteúdos das aulas que já foram dadas, então os slides vão ser um pouco parecidos, mas aqui a gente adaptou eles para essa estrutura não presencial. Então nós temos slides mais curtos, com menos conteúdo, e na sequência, né, após vocês verem cada aula, o ideal é vocês fazerem os exercícios que estão disponíveis lá para relativo a essa aula, né? Então são aulas curtas com listas de exercícios bem curtinhas também para vocês resolverem pontualmente, beleza? Então, retomando lá o nosso conteúdo, lá desde o começo, a gente começou com essa introdução aos algoritmos, né? E aí, nesse caso, o primeiro assunto aqui é relativamente relativo à questão da programação, né? O que é programar, o que é escrever um programa. E a nossa resposta é bem simples, né? Escrever um programa é, na verdade, escrever uma sequência de passos que o computador deve realizar para resolver um problema. E aí, aqui no slide, nós temos a sequência de passos em vermelho. Por quê? Porque esse é o nosso grande foco de estudo na disciplina. Como fazer essa sequência de passos, né? Como explicar para o computador o que ele precisa fazer para resolver um problema. Então, essa sequência de passos é justamente o algoritmo que nós precisamos desenvolver para o computador entender o que ele precisa fazer. Bom, já vamos direto para as definições, né? Então, um algoritmo, aqui nós temos três definições, e a primeira me diz que um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Cada definição aqui ela tem informações importantes em alguns aspectos, né? Nesse caso aqui, a primeira definição, ela nos diz que é um conjunto não ambíguo de passos. Então, eu não posso ter ambiguidade. O que isso significa? Que um algoritmo não pode ter dupla interpretação. Né? Eu não posso olhar para um algoritmo e falar assim, bom, eu posso fazer assim ou assado. Não, isso não pode acontecer num algoritmo. Né? Ele tem que seguir uma linha lógica, uma linha de passos sequenciais, né, ordenados. Então eu executo esse, depois aquele, sem haver ambiguidade. Então não pode haver uma confusão entre os passos. Né? Eu não posso pensar que é uma coisa ou que outra. E é um processo finito, né? Então nós temos que chegar em um resultado final. Eu não posso ficar executando aquele algoritmo indefinidamente até sei lá quando. Ele tem que chegar num objetivo. Todo algoritmo ele é uma sequência de passos para resolver um problema. Então, quando eu chegar na solução do problema, quando eu tiver resolvido esse problema, acabou o algoritmo. Segunda definição nos diz, um algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Está bem parecido com a primeira, né? Então, uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Ponto. Uma definição mais simples, com menos detalhes, mas também é válida. E por fim, né, o algoritmo é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional qualquer que seja a sua instância. Nesse caso, essa definição ela é um pouco mais específica no que se trata a problema computacional. Então, essa definição me diz que algoritmo é uma sequência de passos que são executados em tempo finito. Então, de novo, não fica indefinidamente executando, um momento isso vai acabar, e resolve um problema computacional. Por que isso é importante? Porque essa definição ela é um pouco mais específica no sentido do computador. Né? Não necessariamente um algoritmo ele é só para definir como o computador vai resolver um problema. Existe toda uma defesa de que algoritmos são sequências de passo e ponto. E aí você poderia dizer que uma receita de bolo é um algoritmo. Então, essa definição ela traz uma visão um pouco mais específica, dizendo que algoritmos são problemas computacionais apenas. Então, eles são relacionados a problemas computacionais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da aula, mas nós podemos ter essas duas visões separadas, né? Problemas que o computador resolve e que o computador não resolve. Primeiro exemplo, nosso exemplo clássico lá, somar três números, né? Então, passo 1 você recebe os três números, passo 2 você soma os três números e passo 3 você mostra o resultado.
Então, esse é o algoritmo, um dos algoritmos mais simples que existem, né? A gente só está aqui somando os 3 números e dividindo ainda muito bem esse processo de soma. O próximo algoritmo ele é um pouco mais elaborado, então a ideia é fazer um sanduíche. Quando você pensa em fazer um sanduíche, você pensa em várias possibilidades, né? Então você pode cortar os ingredientes numa ordem ou em outra. Você pode cortar o pão primeiro, enfim, cortar o tomate primeiro. E aqui nós temos uma possibilidade de algoritmo. Não confunda a questão da ambiguidade aqui, tá? Quando eu falo com o algoritmo, ele tem que ser não ambíguo, no sentido de quando eu leio o algoritmo, eu não posso entender 2 formas diferentes. Eu preciso entender que cada passo é cada passo, e quando eu leio aqueles passos eu não tenho dúvida do que eu preciso fazer. Ok? O fato de eu poder resolver o problema com 2 algoritmos diferentes não significa que é ambíguo. Isso não tem nada a ver. Isso só me diz que eu posso trilhar passos diferentes e atingir o mesmo objetivo. Mas esses passos que eu posso trilhar de formas diferentes, eles são bem definidos. Né? Quando eu leio qual é o passo, eu não me confundo, eu não penso, eu faço isso ou aquilo. Não é essa a ideia. Então, aqui no caso de fazer um sanduíche, o passo 1 é pegar o pão. Né? Esse é um algoritmo que eu bolei, né? Então, é uma forma de fazer o sanduíche. Pegar o pão, depois cortar o pão ao meio, pegar a maionese, passar a maionese no pão, pegar o alface, o tomate, cortar o tomate, colocar o alface e tomate no pão, pegar o hambúrguer, fritar o hambúrguer e colocar o hambúrguer no pão. Então eu faço isso numa ordem, essa é uma forma de eu fazer o sanduíche, né, uma sequência de passos, né, ou seja, um algoritmo. Mas aí você pode pensar, bom, mas por que você faz essa ordem? Né, por que você corta o tomate, por exemplo, e não corta o alface? Né, não tem um passo ali para cortar o alface. Por que você não frita o hambúrguer primeiro? Então, esse pensamento, como vocês bem sabem, ele está correto. Né? Então, você ter formas, caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo é bem comum. Isso é bem normal na programação. Então, nós podemos gerar sequências de passos diferentes, mas que devem atingir o mesmo objetivo. Agora vamos entrar naquele exemplo de trocar uma lâmpada, né? Então aqui, a princípio, eu tenho 6 passos aqui para eu trocar a lâmpada. Primeiro eu pego uma escada, posiciono a escada embaixo de uma lâmpada velha, busco uma lâmpada nova, subo na escada, retiro a lâmpada velha e coloco a lâmpada nova. Então são 3 passos aí bem simplificados para eu trocar a lâmpada. E aí vem a questão, né? Esse algoritmo está bom? Em que sentido ele está bom? Né? Se você lê o algoritmo assim, você fala, beleza, entendi. Aí se você executar essa sequência de passos, você vai ter algum retrabalho, enfim, vai ter alguma ambiguidade. E aí, será que esse algoritmo está bom? Ele não está bom o suficiente ainda, né? Ele tem algumas questões de ambiguidade ali e tem alguns passos ali que possam faltar. Então, vamos ver uma versão melhor dele. Ó. Nesse caso aqui. Eu estava trocando, né, no outro algoritmo aqui, eu estava trocando a lâmpada sem nem conferir se a lâmpada estava queimada ou não, né? Você não simplesmente troca uma lâmpada, você tem que verificar se a lâmpada está queimada para trocar. Então é um ponto de vista. Então aqui eu começo a pensar melhor no problema. Não, então beleza. Então pego a escada, posiciono a escada embaixo, busco a lâmpada nova, ligo o interruptor. Se a lâmpada não acender, aí eu troco a lâmpada. Então eu já adicionei uma ideia a mais, que é a ideia de só trocar a lâmpada se não funcionar. Então já é outra ideia, né? Quando eu adiciono essa ideia, eu já vejo que o algoritmo já não está tão legal. Então, se eu perguntar, ele está bom agora? Agora você consegue ver até melhor do que ele não está bom. Por quê? Eu faço todo um trabalho antes, né? Eu pego a escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, busco a lâmpada nova. Aí sim, eu vou ligar o interruptor e ver se funciona ou não a lâmpada para trocar. Então, por que eu executo os 3 primeiros passos, se no quarto e no quinto eu vou verificar se eles realmente são necessários, se realmente eu vou precisar trocar a lâmpada. Não, na verdade o algoritmo não está bom. Né? Eu consigo aqui, ó, esses 3 primeiros passos, eles são relativamente
inúteis caso a lâmpada não esteja queimada. Então eu posso reposicionar esses passos para deixar o algoritmo mais interessante, mais válido, né? Então, primeiro de tudo, eu ligo o interruptor. Se a lâmpada não acender, aí sim eu pego a escada, posiciono e faço todo aquele processo lá, certo? Já melhorou bastante, né? E aí eu pergunto, tá perfeito agora? Tá o melhor caso possível? Não, ele ainda não tá o melhor possível, né? Eu ainda consigo melhorar ele e deixar ele mais completo. Então, nesse caso, eu considero, né, nesse refinamento aqui, eu considero que a lâmpada que eu buscar para trocar, ela pode não funcionar também. E aí eu preciso repetir esse processo de buscar uma outra lâmpada e trocar ela até que ela funcione. Além disso, eu preciso guardar as lâmpadas queimadas, né? No caso, se for mais de uma, né? Se eu testei mais lâmpadas e elas continuam não funcionando, então eu vou jogar mais de uma lâmpada fora. Então, nesse caso, eu contemplei todas essas possibilidades. E aí o algoritmo ficou bem maior, né? Então eu ligo o interruptor, se a lâmpada não acende, aí sim eu vou buscar a escada, posicionar de baixo, buscar a lâmpada nova, fazer todo aquele processo. Aí eu testo, né, no passo 2.8 ali, eu testo o interruptor. Se a lâmpada não acender, eu volto para o passo 2.3, que é de buscar uma nova lâmpada. Ou seja, caso a lâmpada que eu coloquei não funcione ainda, eu volto, busco outra lâmpada, testo de novo e eu fico nesse processo até que quando eu testar o interruptor, a lâmpada funcione. E aí eu posso então jogar fora, né, guardar a escada e jogar fora as lâmpadas que não funcionaram. Jogar no lixo, né? Agora sim, ó. Ó, o Chuck Norris, agora tá tranquilo, agora realmente eu tô contemplando várias possibilidades. Se você voltar no primeiro algoritmo e me perguntar, tá errado esse algoritmo? Eu vou falar que não. Ele não está errado para o propósito de trocar uma lâmpada. Só que ele é um pouco ambíguo, né? E assim, ele não considera todas as possibilidades. E esse é o problema dele, né? Então a gente pode melhorar ele, né? Como a gente fez aqui. E aí ele vai ficar bem melhor. Bom, dado esse exemplo de trocar a lâmpada, né? A gente volta nesse caso aqui. Problemas não computacionais e problemas computacionais. Problemas não computacionais, eles são problemas que o computador não consegue resolver. Como, por exemplo, o próprio exemplo ali, né, de trocar uma lâmpada. O computador, por enquanto, né, enquanto ele não é uma máquina muito robótica, ele não troca uma lâmpada. Quem troca a lâmpada somos nós. Então a gente pode considerar isso um problema não computacional, que o computador não consegue resolver, certo? E o que são problemas computacionais, então? São problemas que o computador consegue resolver. Como, por exemplo, aquele primeiro problema lá de somar números. Isso o computador consegue resolver. Né? Ele foi feito para fazer cálculos, então é o tipo de problema que ele mais consegue resolver. Então, somar números, calcular área, o que você quiser nesse sentido, né? Então, ó, somar três números, problema computacional. O computador consegue resolver esse problema, que não é lá aqueles grandes problemas, mas é um problema. Fazer um sanduíche, problema não computacional. O computador não consegue fazer um sanduíche, por enquanto. Por enquanto ele não consegue, né? Então é um problema não computacional. E qual que é a diferença, então, em termos práticos, né? Quando eu olho na estrutura do algoritmo, qual que é a diferença de um problema computacional para um não computacional? Um problema que o computador consegue resolver, né? Um algoritmo que foi feito para o computador resolver, e um algoritmo que não foi feito para o computador resolver. Bom, em geral, os algoritmos computacionais eles têm um processamento de informação. Então, eu passo informações para o computador faz algum tipo de processamento em cima dessas informações e ele devolve para mim. Então, eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída. Né? Essa figurinha ali embaixo ela diz justamente isso. Existe uma entrada de informações no computador, que geralmente é feita pelo teclado e mouse, né? O computador faz um processamento dessas informações, né? Seja naquele caso ali calcular, né, a soma dos números, alguma coisa nesse sentido, e devolve essas informações, geralmente no monitor, né, o nosso dispositivo de saída ali. Então é sempre assim, né? Ele sempre vai ter essa estrutura: entrada, processamento e saída. Beleza? Então,
por que existe esse formato diferente, né? Porque o computador funciona dessa forma, como eu falei. O teclado ele vai ser usado, na maioria dos casos, o teclado e o mouse, né, para fazer a entrada da informação. O computador vai utilizar aquelas informações para, de alguma forma, resolver o problema, né? E aí ele vai mostrar qual é a solução do problema. Então, o computador resolve problemas dessa forma. Você passa as informações para ele, ele faz algum tipo de cálculo, algum tipo de processamento e ele mostra o resultado na tela. Então, quando um algoritmo ele tem essa característica, ele tem essa cara, né, onde eu passo informações, existe um trabalho em cima dessas informações, e aí eu mostro um resultado, esse algoritmo, com certeza, ele é um algoritmo computacional. Então, quer dizer que o computador consegue executar aquele algoritmo, ele consegue resolver aquele problema. E é isso que a gente vai ver no decorrer aqui do curso, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, lá antes da paralisação, a ideia dos algoritmos é escrever essa sequência de passos para problemas que o computador consiga resolver. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula aí.